Eu pedi só para você olhar aqui para mim, para a foto sair bem bonita. Que é mais difícil para nós. Tá com uma luz linda no senhor, nós demos muita sorte. Tem um sol batendo. O sol entrou e está iluminando muito. Eu acho que assim saiu um pouco do reflexo da luz. Não, pode. Não, mas fica pode bom. ficar no sol, fica bom. Fica ótimo no sol. Peraí que tem um rapaz aqui que quero conhecer. Ah, é? É, vem cá. Boa tarde. Esse rapaz é da Telemar. Ô, mas tá bonito, hein? Hein? Tá bonito. Tá obrigado. Vem cá, esses rapazes são da Telemar. vilão que é monta suja. Eles são da Telemar, eles querem conhecer o senhor. Eu sou, Pode olha vir só, aqui, nossa, pode vir monta- perto dele. Vai vir perto dele. Tá? Monta suja, velho. Nós estamos monta suja. Vamos se dar você, nós estamos instalando o telefone. Tudo bom? Você me lembra, né? Sem dúvida. Eles estão instalando. Um dos maiores Aí brasileiros. eles estão. São os dois prazeres que eu tive na vida. Um devia virar do centro. Uma pessoa. Não, mas ele é um brasileiro, um dos maiores brasileiros, porque a história dele se confunde com a própria história do Brasil. E é um grande lutador pelos interesses do Brasil, porque isso que torna a vida dele ainda mais bonita. Nacionalista. Muito bem. E como vai o Modecon, o movimento? Tá bom, prazer, gente. Saúde. Muito prazer. Muita paz. O senhor vai a uma reunião semanal que tem um movimento em defesa? É o Modecon. Como vai o Modecon, o movimento de defesa Movimento de defesa das tradições brasileiras. das tradições brasileiras? Como vai esse movimento? O senhor continua frequentando as reuniões? Ele tem à frente uma senhora que é extraordinária de atividade e de estar à disposição da própria sociedade. Eu esqueci no momento. Tá certo. Mas o senhor é um dos fundadores desse movimento, né? Um dos... Fui um dos fundadores, mas essa senhora talvez tenha tido uma maior presença na Dentro. fundação desse movimento do que eu. Né? Perfeito. Mas é uma lástima aquele momento assim esquecido, né? O nome dela. Ah, não tem importância, imagina. E... Puxa vida. E o senhor tem uma biblioteca de mais de 30 mil livros? É isso? Eu calculo que tem uma biblioteca de... Aqui, ó, eu tinha cidade de um terreno grande, exatamente para ter. Lá em cima tem uma mesa entulhada de livros. Que eu, talvez ainda não tenha nem agradecido aos autores. A família está sempre próxima do senhor, né? As pessoas lhe querem muito bem. As pessoas que A estão... família tem sido sempre próxima. Meu filho mais velho chegou a dar o meu nome ao primeiro filho dele, Alexandre. Alexandre. Olha que é capaz de eu fazer o mesmo, viu? Eu estou muito emocionada de estar aqui. Dá vontade de fazer o mesmo, viu? Dá o nome em homenagem. O meu tio ele foi governador lá no Pernambuco. Ele foi governador de 92 a 96 e foi deputado federal depois no resto da vida dele. Ele tinha sido deputado federal pelo Ceará, depois foi deputado federal por 5 estados brasileiros. Nossa. O que é uma coisa rara realmente. Ele ter tanta representação, Né? tantos lugares reconhecerem ele no voto, Pois né? é, ele começou pelo Ceará, depois passou a ser candidato por Pernambuco, depois foi candidato pelo Rio Grande do Sul e acabou como deputado para o Distrito Federal.
porque ele morava realmente aqui no Rio de Janeiro. Quando o Rio de Janeiro era Distrito Federal, ele foi deputado. Agora, depois que ele morreu, aí ia para o Brasil, ele já tinha deixado a Câmara. E ele foi constituído em 1891, né? Ele foi deputado federal na Constituição de 1891, né? O seu tio. Deputado pelo Ceará. Pelo Ceará. Agora depois foi governador de Pernambuco. É um caso raro também, porque depois de deputado pelo Ceará, ele foi governador de Pernambuco em 2 mandatos. Depois, com o Júlio de Castilho, tinha uma grande admiração por ele. Ele foi deputado pelo Rio Grande do Sul. Faltou até um estado. Acabou deputado pelo Distrito Federal. Era considerado um morador extraordinário. O senhor foi um brilhante aluno da Faculdade de Direito também, né? Com tantas notas altas, o direito sempre lhe... Eu, na Faculdade de Direito, primeiro criou 2 faculdades de Direito, que é de São Paulo e a de Pernambuco. Eu cursei, meu plano era ficar em Pernambuco, ser professor da Faculdade de Direito de Pernambuco. Agora, tudo isso se desfez porque surgiu um candidato que era apenas livre docente, não chegou a fazer o concurso para o professor, e com a nomeação desse livre docente, eu combati com 3 artigos a solução. Que virou jornalista. E uma vez que ele foi nomeado, os 12 professores que tinham votado dele não veriam bem a minha atitude, que tinha combatido essa solução. E aí eu vim para o Rio de Janeiro. Deixa eu ver. Claro. Eu vou tirar uma foto do senhor assim, bem próxima. Bem... tete a tete. Bem... Que bom, viu? É muito bom estar aqui, muito bom conhecer o senhor. Eu lamento que a minha senhora tem certa dificuldade de vir aqui para o Rio de Janeiro, porque eu me apaixonei por ela, mas... Na minha terra, não, em Minas. Na sua terra. Eu sou paulista. É paulista, né? Mas ela é paulista, né, a sua esposa? A minha esposa é paulista. É paulista. Maria José, a nome de solteira dela é Maria José Pereira. Era Maria José Pereira. O pai dela, inclusive, era dono de um cartório lá em Horácio Pereira. Horácio Pereira. Esse paulista que foi ministro há pouco tempo, ele é da família, família muito próxima dele. Luiz Carlos Bresser Pereira. Bresser? O Luiz Carlos Bresser Pereira, né? Luiz Carlos Bresser Pereira.